Olá, terceira série, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, então na nossa última aula, nas últimas aulas, a gente trabalhou aí com relação a módulo e a argumento de um número complexo, né? Módulo, pelo que a gente viu, né, é justamente a distância em que se afixo, né, esse número complexo aqui eu indiquei por P, né? Módulo é a distância desse afixo até a origem, né? Lembrando que o módulo se calcula através da raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, certo? E o argumento é aquele ângulozinho em que, né, esse meu módulo forma com o eixo real, que é o nosso eixo x, né? Lembrando que o eixo x é o eixo real, que representa a parte real de um número complexo, e o eixo y é a parte imaginária, que representa a parte imaginária de um número complexo, certo? E aí, aqui eu até desenhei só para a gente relembrar isso daí, mas além disso, né, eu também desenhei para a gente encontrar algumas relações, tá? Algumas relações obtidas através desse plano cartesiano. Nós sabemos que essa distância, esse módulo da origem até o afixo de um número é conhecido como ρ, né? O ρ é aquela letra grega, parecido com um P, tá? E aqui nós podemos obter o seno e o cosseno desse ângulo θ. Quem que seria o seno? O seno, né, é sempre... Nós temos lá nossa relaçãozinha, a gente usou a relação da tangente na maioria das vezes, né, porque eu falei que para calcular o argumento é mais fácil calcular pela relação da tangente, né, mas aqui, se eu fosse olhar, pensar, né, no meu seno, o seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa, certo? Se nós observarmos esse nosso triângulo aqui, ó, que tá o ângulo θ, indicado aqui, quem que é o nosso cateto oposto? É justamente esse lado, né? Quanto que mede esse lado? Se aqui é de 0 a B, aqui essa minha distância é B, então logo nosso cateto oposto também é B, certo? E a nossa hipotenusa é justamente o ρ, aquele módulo. Então, o seno de θ é dado pelo cateto oposto, que é B, dividido pela hipotenusa, que é o ρ, tá? Aqui são só relações para mim demonstrar para vocês a forma trigonométrica do número complexo, tá bom, pessoal? E o cosseno é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, né? Quem que vai ser o nosso cateto adjacente? É essa distância de 0 até A, que aqui no caso, já que é de 0 até A, vou chamar de A, tá? Então, cateto adjacente, A dividido pela nossa hipotenusa, que é o ρ, né? Se eu quisesse achar uma relação da qual representa o meu A e da qual representa o meu B nesse caso, como que eu poderia isolar o B nesse caso? O ρ está dividindo, então ele pode passar para o outro membro multiplicando, o que me daria um B igual a ρ que multiplica o seno de θ, certo? Então, o meu B vale isso. E daqui, se eu for isolar o meu A, mesma coisa, o ρ tá dividindo, então ele vai passar multiplicando. Então, o ρ vezes o cosseno de θ, certo? Por que que eu cheguei nisso? Porque esse nosso número P aqui é o meu afixo do número complexo, certo? O número complexo, ele é de qual tipo? A mais BI, certo? Essa é a forma algébrica. Forma algébrica do nosso número complexo. Agora, nós vamos ver a forma trigonométrica desse número. De que forma? Aqui, nós não achamos quanto que vale o B, envolvendo, né, trigonometria, que é o seno. E aqui, nós já achamos quanto que vale A, também envolvendo trigonometria, que é o cosseno. Então, se eu for substituir aqui o A e o B, o que que nós vamos obter? Um Z igual ao A, quanto que vale o nosso A? Ρ cosseno de θ, então vou trocar o meu A por ρ vezes o cosseno de θ, somado com o B, né, que multiplica o I, o B aqui, ó, é o ρ vezes o seno de θ, ρ vezes o seno de θ, que multiplica o I. Então, na hora que eu substituo aqui, ele
ele já me dá a forma trigonométrica. Ainda podemos escrever de uma maneira que ainda melhor, né, esse número complexo. Vejam que o ρ é incomum em ambos os termos, então, eu vou deixar em evidência, ó, ρ multiplicado pelo cosseno de θ, né, que vai sobrar nesse primeiro termo, mais o i vezes o seno de θ. E aqui é justamente a nossa forma trigonométrica de um número complexo. Então, nada mais, o que nós vamos usar, né, nessa forma trigonométrica? O ρ, que é o módulo de um número, lembrando que o módulo, né, é sempre calculado pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, né, que foi o que a gente viu. E esse θ aqui é o nosso argumento, esse ângulozinho aqui, que nós também, né, vimos aí nas aulas anteriores, né, nas últimas aulas, que o argumento, né, ele pode ser calculado pela relação da tangente, que é igual a b sobre a, que é a forma mais fácil de se calcular essa tangente, certo? Então, essa é a forma trigonométrica de um número complexo. Ok, pessoal? Então, isso daqui vocês têm na apostila, na página 22, tá? Então, se vocês quiserem anotar ou até mesmo destacar lá na apostila, né, na página 22, tá? E aí eu vou explicar para vocês agora um pouquinho dos exercícios, tá? Então, o exercício número 1 da página 22, exercício número 1, tá? Ele tá pedindo para escrever a forma algébrica de cada um dos números na forma trigonométrica, tá? Então, aqui, ó, pessoal, na letra A, nós temos o número A, né, que é um número complexo, que é 2 vezes o cosseno de 45, somado com i vezes o seno de 45. Então, nada mais que nós temos aqui o número complexo na forma trigonométrica, certo? Né, em que aqui eu tenho o módulo e aqui eu tenho os argumentos. Eu quero escrever isso na forma algébrica, ou seja, na forma do tipo de z igual a mais bi, certo? Como que nós vamos fazer essa transformação para chegar nisso daqui? Pessoal, a transformação da parte trigonométrica para algébrica é a mais simples. Por quê? Porque basta eu substituir os valores desses ângulos aqui, do cosseno e do seno, tá? Lembrando que quando o seno e o cosseno são de outros quadrantes, segundo, terceiro, quarto quadrante, faz a redução lá para o primeiro, utilizando aquela folhinha que eu também passei na última semana e que nós trabalhamos um monte no primeiro bimestre, certo? Então, esse nosso A aqui, ó, vai ser quem? 2 vezes, então, quanto que é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2, certo? Mais i vezes quanto que é o seno de 45? Também é raiz de 2 sobre 2. Troquei quanto vale os ângulos de seno e cosseno, agora é só fazer distributivo. 2 vai multiplicar raiz de 2 sobre 2 e 2 vai multiplicar i raiz de 2 sobre 2. Quando eu multiplico aqui, né, pessoal, o 2, o que que vai acontecer? Vai ficar 2 raiz de 2 sobre 2 e aqui também 2 raiz de 2 sobre 2, né? Então, ó, A igual 2 raiz de 2 sobre 2, né? Porque aqui embaixo do 2 é 1, então de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo, né? Mais i que multiplica 2 raiz de 2 sobre 2. Então, aqui o que eu posso fazer? Como o 2 está multiplicando, posso simplificar esses dois aqui, obtendo assim o meu A igual a raiz de 2 mais raiz de 2i ou i raiz de 2, tanto faz. E aqui eu cheguei justamente na forma algébrica, né? Em que eu tenho A e que eu tenho B, tá? Então, o 1 é só substituir os valores de seno e cosseno para chegar na forma algébrica, certo, pessoal? Então, bem tranquilo, né? A questãozinha número 1,
certo? A 2 também, na próxima página agora, tá, pessoal? Na página 23, número 2. Página 23 aqui, ela vou colocar aqui o desenho, né? Eu já tenho os afixos, então afixo A, B, C e D, tá? E as circunferências são concêntricas, de raios 1, 2, 3, 4 e 5 unidades de comprimento. Então, aqui a gente já sabe quanto que vai ser o raio. Por exemplo, ó, do afixo A. Qual que é a distância até chegar no raio? Ó? 1, 2, 3, 4. Então, eu já sei que o módulo do A é 4, tá? Do B, 1, 2, módulo 2, tá? Do C, 1, 2, 3, módulo 3. Do D, os 5, certo? E aí, vocês vão escrever na forma trigonométrica e na forma algébrica. Então, a forma trigonométrica, vocês sabem, né, que basta a gente substituir lá na forma trigonométrica, que é justamente o ρ, que é o módulo, tá? Que multiplica o cosseno de θ mais i vezes o seno de θ, tá? Que foi justamente o que ele faz aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês, já tenho a resposta, né, ó. O A aqui, ó, ele tá justamente no ângulo de 45 graus. Estão vendo aqui? Então, o módulo eu sei que é 4, porque dá 4 distâncias, então 4 vezes o cosseno de 45, porque o ângulo já tá aqui, mais i vezes o seno de 45, ó. Só troquei, tá? E aí, para transformar na forma algébrica, é o mesmo processo do número 1. Troca o cosseno e o seno e o cosseno do ângulo pelo valor que ele vale, tá? Então, no 2, vocês vão fazer para o A, B, C e D, certo? O número 3, né? Ainda lá da página 23, tá? O número 3, ele diz que o argumento do número z é π sobre 6 e o módulo é 2. Então, a forma algébrica é qual? Da mesma forma, esse exercício número 3, pessoal. Ele dá o argumento e ele dá o módulo. Então, vocês vão substituir aonde? Na forma trigonométrica, do ρ, que multiplica cosseno de θ, mais i vezes o seno de θ, tá? Em que o z vai ser igual. O ρ é o módulo, ele já está dizendo que é 2, que multiplica o cosseno. O cosseno, ele deu que é π sobre 6. Então, cosseno de π sobre 6, somado com i vezes o seno de π sobre 6. Aqui ele não está em grau, ele está em radiano. Então, lembra como transforma em radianos para graus? O π vale 180, 180 dividido por 6 para ver qual que é o ângulo, tá? Ele quer na forma algébrica também, então troca o valor igual eu fiz no número 1, certo? E o número 4, tá? Número 4 da apostila de vocês é justamente o oposto do que a gente fez em todos esses casos. Por quê? Porque ele dá a forma algébrica em cada caso, né? Então, o primeiro, aqui é 1 mais raiz de 3i, ele dá a forma algébrica e eu preciso achar a forma trigonométrica, tá? Então, por onde vocês começam na questão 4, pessoal? Forma trigonométrica, nós precisamos do módulo, precisamos do argumento. Então, vocês têm que achar o módulo e o argumento em cada caso, tá? Lembrando que o módulo é calculado pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, nesse nosso caso, o A é o 1 e o B é a raiz de 3, certo? Então, vai ficar raiz quadrada de 1 ao quadrado somado pela raiz de 3 elevado ao quadrado. Então, aqui nós vamos ter um módulo 1 ao quadrado, 1, aqui dá para simplificar, né? Então, fica 3 mais 1, 4, raiz quadrada de 4, 2. Módulo é 2, já temos aqui para substituir o ρ, tá? Acho o argumento. O argumento é dado pela tangente de θ, que é igual à relação de B sobre A, certo? Então, o nosso B aqui é a raiz de 3 sobre 1 é a própria raiz de 3. Então, aqui, vamos ver os afixos.
positivo no eixo real, positivo no eixo imaginário. Então, ele é do primeiro quadrante. Qual é a tangente cujo ângulo eu tenho como raiz de 3? É a tangente de 60 graus, certo? Então, eu já sei que o meu θ é 60. Então, basta agora substituir aqui. Então, a minha forma trigonométrica vai ser da forma ρ2, que multiplica cosseno de 60, somado com I vezes o seno de 60. E aqui tá a forma trigonométrica do número imaginário, certo, pessoal? Aqui eu deixei em graus, mas também poderia deixar em radianos, tá? Se fosse em radianos, ficaria π sobre 3. Mas como aqui geralmente a gente trabalha com graus, né? Pode ser deixado em grau mesmo, certo, pessoal? Então, isso que vocês vão fazer no número 4. Bom, talvez o áudio do vídeo tenha ficado um pouco baixo, mas é que eu tô com uma dor de garganta, pessoal. Então, me desculpa, mas acredito que dá para vocês ouvirem, tá? E quero que vocês consertem aí na letra B do exercício número 4, tá? Pelo menos na minha apostila está da forma raiz de 2 mais raiz de 2i. Não sei se na de vocês já arrumaram ou não, mas aqui não é mais, tá? É menos. Então, troca o sinalzinho de mais por menos, ok? Tira o mais e troca por menos. Certo, pessoal? Então, para a aula de hoje, tá? Exercícios, página 22 e 23, do 1 ao 4. Certo? Um abraço a todos e até a próxima.